Cumprimento aos eminentes colegas que estão por videoconferência, ministro Gilmar, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux. Cumprimento igualmente os colegas aqui presentes, ministra Carmen Lúcia, Edson Fachin, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Cristiano Zanin. Dou início a esta sessão de 5 de outubro, de quinta-feira, sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a vice-procuradora-geral da República, a doutora Ana Borges Coelho Santos, e peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Abriu-se a sessão às 14h14, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção, declaro a ata aprovada e chamo para julgamento o recurso extraordinário 842-844, procedente de Santa Catarina, da relatoria do ministro Luiz Fux, recorrente ao Estado de Santa Catarina, recorrida é Rosemary da Silva Martins. Figuram como amici curiae o município de São Paulo, a Defensoria Pública da União, o município de Unai e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. É o tema 542 da repercussão geral. Direito de gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão, demissível ad nutum, ao gozo de licença, maternidade e estabilidade provisória. Portanto, direito de gestante contratada temporariamente ao gozo de licença, maternidade e estabilidade provisória. A papeleta que documenta o que já aconteceu no processo registra na sessão de ontem o seguinte: após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram pela recorrida o doutor Hélio Augusto Gomes dos Santos Júnior, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o doutor Raman Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público federal, e pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República. E, portanto, eu agora passo a palavra ao ministro Luiz Fux, que participa por videoconferência, para que Sua Excelência profira o seu voto. Muito boa tarde, ministro Fux, prazer em lhe falar. Muito boa tarde, presidente Luiz Roberto Barroso. Primeiramente, queria cumprimentá-lo pela belíssima comemoração aos 35 anos da Constituição. Todas as orações foram magníficas em relação a esse evento tão importante, principalmente para nós que exercemos a jurisdição constitucional. Queria saudar também Sua Excelência, a Procuradora-Geral da República, a doutora Ana, e os eminentes pares aqui presentes, na pessoa da nossa decana ministra Carmen Lúcia. O senhor presidente já tinha feito o relatório, Vossa Excelência acaba de destacar qual o tema objeto da repercussão geral, então eu peço licença para iniciar a leitura do voto. A controvérsia posta refere-se à aplicação do direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória a trabalhadora gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho aplicável e da natureza precária do cargo. De se ressaltar que o tema não é novidade para este tribunal. Diversos foram os julgamentos colegiados envolvendo a questão em ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Contudo, ante a ausência do caráter vinculante atribuído a essas decisões, volta-se a debatê-lo agora sob o manto da repercussão geral. Antes que se passe a análise da matéria,
forçoso fixar algumas premissas teóricas acerca do tema, notadamente dos direitos fundamentais da trabalhadora gestante, das implicações da contratação temporária do cargo comissionado, da preponderância da proteção à maternidade, na colisão principalmente dos princípios e da jurisprudência quanto ao tema. Ao final, considerando o delineamento da controvérsia, eu já adianto a conclusão no sentido de garantir à trabalhadora gestante o direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, e da natureza do cargo exercido, seja em cargo em comissão ou contratação por termo determinado nos termos dos artigos da Constituição Federal, que aqui eu cito como fundamento da decisão. A primeira premissa teórica que eu traço, senhor presidente, e agrade à Corte, são os direitos fundamentais da trabalhadora gestante, a licença-maternidade e a estabilidade provisória. A presente questão jurídica, elevada a uma densidade constitucional ímpar, gravita em torno dos sagrados direitos sociais do indivíduo, como se observa no rol do artigo 6º do texto constitucional, que inclui a proteção à maternidade e à infância. O artigo 6º assim assenta: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Deveras, a temática relaciona-se à inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi fator para o Estado promover políticas públicas que conciliassem a família e o trabalho para o desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. Por esse motivo, as medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, ou seja, não constituem prerrogativas injustificadas ou abusivas, porquanto o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos. De fato, o tema decidendo concretiza a evolução dos direitos atinentes, sobretudo a proteção da mulher no período de gravidez, além da proteção do nascituro e do infante. Esta evolução, ela remonta à realidade hoje enfrentada pelas mulheres após a conquista de importantes direitos sociais, o que, no Brasil, se iniciou em 1827, com o direito de frequentar escolas além do nível primário, evoluindo para o direito à educação superior em 1879, à representação política em 1910, ao voto em 1932, ao trabalho em 1962 e ao direito aos cartões creditícios, bem como o direito de divorciar-se, em 1977, e também, de acordo com a Constituição de 1988, o direito aqui, hoje tão destacado, o direito à igualdade, quer seja no mercado de trabalho, a partir da igualdade salarial prevista no artigo 7º, quer seja na relação conjugal, mediante a previsão de que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui o artigo 226, parágrafo 5º. Entretanto, em que pese os grandes avanços conquistados ao longo dos anos, a mulher contemporânea hoje se depara com o desafio de equilibrar o mesmo nível
de cobranças profissionais masculinas com o singular papel de ser mãe, porque frequentemente acaba gerando distorções anticompetitivas no mercado de trabalho. Uma falha do mercado que apenas poderá ser endereçada através de políticas públicas, como é o caso da materialização da garantia constitucional das licenças parentais. Traço agora, senhor presidente, uma segunda premissa em relação à licença maternidade. O direito à licença maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais enfrentadas pelas mulheres durante o período do puerpério, considerando as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe, além da importância da amamentação nos primeiros meses da vida da criança. Ao discorrer sobre a evolução da sociedade nas últimas décadas, o historiador Eric Hobsbawm, a crise das ideologias, afirmou que os eventos dos últimos anos foram realmente espetaculares e transformadores do mundo, e também inesperados e imprevisíveis, de sorte que a sociedade deve agasalhar de forma justa a evolução social e trabalhista das salutares e importantíssimas conquistas das mulheres. A proteção à maternidade e à infância, em nível constitucional no Brasil, teve sua origem apenas com a Constituição de 34, que também previu, em favor das gestantes, o descanso antes e depois do parto, sem prejuízo da manutenção do salário e do emprego, o que constava nesta carta no artigo 121, parágrafo 1º. Especificamente em relação à licença maternidade, a primeira legislação de alcance nacional a contemplá-la foi a consolidação das leis do trabalho, CLT de 1943, na qual se estabeleceu o período de 84 dias e o custeio pelo empregador, o qual implicava, no tocante a essa última, restrição às mulheres no mercado de trabalho. A fim de evitar esse tipo de discriminação, houve recomendação da Organização Internacional do Trabalho, por força do item 4º, item 8 da Convenção 103, 1952, ratificada pelo Brasil em 1965, que, em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega, pois, caso contrário, seria uma condição desfavorável à contratação de mulheres, o que culminou na solução de custear tais prestações através de um sistema de seguridade social. Apesar de subscrita pelo Brasil, essa norma de direito internacional somente teve eficácia social conferida com o advento da Lei 6136 de 74. A partir de então, não apenas se assegurou prazo de afastamento em virtude da maternidade, à época, 12 semanas, como também se estipulou para que os salários do período de afastamento ficariam sob o encargo da Previdência Social, artigo 71 da Lei 8.213. Medida que veio para não desestimular a contratação de trabalhadoras pela classe empregadora, que não mais arcaria com os custos do eventual afastamento em caso de condição gravídica. Doutrina Maurício Godinho Delgado, que a ordem jurídica procurou minorar os custos normalmente assumidos pelo empregador, isso em decorrência de uma política social dirigida a eliminar discriminações da mulher no mercado de trabalho. Após as supracitadas modificações legislativas, em 1988, a nossa Constituição foi expressa em ampliar as proteções jurídicas a trabalhadoras gestantes, a fim de garantir como direito fundamental
a licença maternidade de 120 dias, no artigo 7º, inciso 18º, além de assegurar a estabilidade provisória do emprego, até que uma lei complementar disciplinasse a matéria, estabelecido o marco temporal desde a ciência da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança. Eu cito aqui o artigo 10º do ADCT e os demais artigos da Constituição Federal, que são do conhecimento de todos por dever de ofício. Por conseguinte, ao estabelecer a licença gestante ou licença maternidade como um direito disponível relativo ao repouso remunerado, o Constituinte de 1988 impôs importantíssimo meio de proteção, não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, como uma maneira de proteger a unidade familiar, artigo 226 da Constituição Federal, e também como um modo de assegurar a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade. Com efeito, o tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no texto constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento de uma criança, a presença da mãe, uma vez que o afastamento laboral remunerado permite à mulher a tranquilidade para reabilitar-se física e mentalmente após o parto, além de viabilizar a opção de investir mais tempo no desenvolvimento deste novo membro da família, porque é fundamental para essa harmonia do núcleo familiar tão protegido pela Constituição Federal. Não por acaso, o psicanalista e psiquiatra austro-americano René Spitz, na sua obra O Primeiro Ano de Vida, condicionou a presença da mãe mediante pequenas ações e gestos como fator indispensável ao estímulo ao bebê, especialmente no início da vida, em que as mães são absolutamente imprescindíveis, pois carregam consigo a tarefa de proteger a continuidade de ser do bebê. E cito aqui a obra. Oportuno ressaltar ainda à Igreja Corte que, segundo especialistas, o pós-parto é reconhecido como período em que a mãe se encontra em maior vulnerabilidade ao surgimento de adoecimento mental. E como a sua saúde é fundamental ao bem-estar do recém-nascido, ela precisa de toda assistência nessa fase, para que disponha de condições físicas e emocionais para atendê-lo. A psicóloga Maria Cecília Schettino explica que o contato com a mãe estimula as conexões neurais no cérebro do bebê, que faz com que o bebê se sinta seguro, acolhido e amado, condições para que uma inteligência emocional venha a trazer consequências positivas por toda a sua vida. Por outro lado, no documentário do Geographic National, O Cérebro de um Bebê Precisa de Amor para se Desenvolver, nesse documentário foi possível verificar que as crianças que recebiam mais atenção e cuidado em casa tinham a tendência a um QI mais alto e eram muito mais estimuladas em nível cognitivo, mercê de obterem melhores resultados em tarefas de linguagem, bem como as que se beneficiavam de educação mais afetuosa e se saíam muito melhor em testes conhecidos como testes de memória. Para se ter uma ideia do impacto da licença maternidade na família e na sociedade, ao analisar dados de 17 países, a OCDE
em cooperação com outros órgãos, apontou a correlação de programas de licença de maternidade, vejam, senhores, e o declínio da taxa da mortalidade infantil. Mais recentemente, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá realizaram uma ampla revisão literária de estudos empíricos que investigaram os impactos de políticas de licenças parentais no bem-estar familiar, incluindo a saúde da mãe e da criança, a ampliação da participação das mulheres no mercado de trabalho e o crescimento econômico, analisando um amplo leque de países dos mais diferentes níveis de desenvolvimento. E aqui, senhor presidente, eu cito inúmeros estudos anglo-saxônicos e de diversos países. Para concluir, que, à luz desse programa, quase dos 300 mil nascidos vivos em 20 países de baixa e média renda, esse programa revelou que a cada mês adicional de licença maternidade remunerada, houve uma redução de aproximadamente 7,9 mortes infantis por 1.000 nascidos vivos, considerando um intervalo de confiança de 95%, ou seja, demonstrando que a extensão na licença parental pode refletir de forma concreta em uma redução relativa de aproximadamente 13% na mortalidade infantil. Outro dado marcante, dentre os resultados apresentados nessa pesquisa, foi o fato de que essa redução na mortalidade ficou mais pronunciada nos casos associados a cuidados parentais, como infecções e problemas respiratórios. Para além dos benefícios relativos à saúde infantil, o que foi explorado em diversos estudos recentes e com abrangência internacional sobre o tema, e aqui eu cito historiadores e cientistas de todos os países, também há uma série de evidências empíricas que atestam o impacto da licença maternidade na saúde física e mental da mulher. Por exemplo, o estudo da Associação para a Maternidade e a Saúde das Crianças na China, conduzido por um professor chinês, analisou uma amostra de 296 mulheres chinesas, coletando questionários após o primeiro, o terceiro e o 6º mês pós-parto, havendo concluído que a depressão pós-parto ocorreu em aproximadamente 27,5% das mulheres sem licença maternidade remunerada, em comparação a 8,5% daquelas que tiveram acesso a essa licença. Além da depressão, também foram analisados os níveis de ansiedade dos pacientes, enquanto o grupo que não teve acesso à licença maternidade remunerada apresentou uma prevalência de 37,9% de ansiedade pós-parto, sendo certo que esse percentual caiu para 19,5% entre as mulheres que tiveram acesso a esse recurso. Ora, o resultado destes estudos demonstra que a proteção à maternidade não decorre apenas das circunstâncias jurídicas de estar ela prevista expressamente na Constituição Federal como um direito, mas da realidade natural de que ela representa não somente a própria preservação da espécie humana, como também uma responsabilidade adicional que recai desproporcionalmente sobre as mulheres. É nesse contexto que nasce, portanto, o dever do Estado em garantir que o fardo decorrente do excesso de responsabilidades acumuladas pela mulher contemporânea possa ser atenuado, aumentando os incentivos
para que a decisão de ser mãe não se torne uma exceção, ao menos não por falta de políticas públicas que forneçam o suporte necessário ao exercício da maternidade. A licença maternidade, uma das políticas públicas mais importantes na consecução deste objetivo, ostenta como visto uma dimensão verdadeiramente plural, ou seja, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade. Assim, pode-se dizer que esse direito social, conforme bem destacou a notável Defensoria Pública da União, no documento de folha 46, essa licença irradia-se ao longo de todo o texto constitucional, na proteção do mercado de trabalho da mulher, incluindo também uma proteção previdenciária e assistencial, além da previsão de aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil, conforme dispõe o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. Para além de sua previsão constitucional, importa também ressaltar o tratamento conferido por este tribunal quando do exame da ADI 6327, que foi conhecida como a DPF, relatou Sua Excelência, o vice-presidente ministro Edson Fachin, plenário de 7 de novembro de 2022. Naquela oportunidade, se entendeu que em situações nas quais os bebês necessitam de internações mais longas, como os prematuros, o marco inicial da licença maternidade e do salário maternidade é a da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, ou o que ocorrer por último, na hipótese de internações que excederem a 2 semanas. A conclusão unânime deste colegiado, portanto, foi de que não existiriam critérios racionais ou constitucionais que justificassem o encurtamento do período de licença durante a fase em que a mãe ou o bebê estivessem alijados do convívio da família. Também, no julgamento, recurso ordinário 778-889, da relatoria de Vossa Excelência, nosso presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, já em Justiça de 10 de março de 2016, tema 782, da sistemática da repercussão geral, prevaleceu o entendimento de que a legislação não poderia instituir prazos diferenciados de licença maternidade entre as servidoras gestantes e as adotantes, mercê de ambas constituírem um novo vínculo familiar constitucionalmente protegido. Em caso, um raciocínio semelhante merece ser adotado, uma vez que tantas evidências empíricas quanto à relevância constitucional da matéria apontam para a necessidade de que o direito à licença maternidade não seja restringido apenas às servidoras públicas, mas também possa abranger empregadas seletistas, nos termos do artigo 7º, porquanto a natureza plural ostentada pela licença maternidade requer que, ao decidir sobre o tema, sejam considerados os interesses da mãe, do nascituro, do infante e de toda a nossa sociedade. Passo agora, senhor presidente, ao item 2, ao item da garantia temporária de emprego e do cargo comissionado. A denominada garantia temporária de emprego, termo mais adequado à expressão legal estabilidade provisória, o qual caracteriza o direito de permanência no emprego até contra a vontade do empregador, excluídas as hipóteses legalmente previstas, trata exatamente de temas relevantíssimos sob o ângulo legal e constitucional. Nada obstante, tem a Lei 6136 dado um salto importante na proteção à maternidade, ao prever que o salário maternidade
passasse a ser arcado pela Previdência Social, a gestante permaneceu sem a garantia de emprego, o que veio a ocorrer exatamente com a Constituição Cidadã de 1988, sendo proporcionada a segurança jurídica a trabalhadoras gestantes até o fim do lapso temporal de 5 meses após o parto. Nestes termos, a dispensa irregular suscita a reintegração da trabalhadora gestante ao trabalho durante o período da estabilidade ou a percepção de verbas rescisórias e contratuais. Neste sentido, pode-se dizer que a estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da vida da mulher, à dignidade da pessoa humana, em vista de que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros dias de vida. Desse modo, por se tratar de direito constitucional fundamental, a norma que prevê a estabilidade provisória deve ser interpretada de forma que sua efetividade prática reste amplamente garantida. Sobre o tema, vale ressaltar a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do RE 629053, tema 497 da sistemática da repercussão geral, que a gravidez anterior à dispensa sem justa causa é requisito suficiente para assegurar à trabalhadora o direito à estabilidade, independentemente de prévio conhecimento da própria mulher ou de comunicação do empregador. Naquela oportunidade, assentou a Igreja Corte que o desenvolvimento da gravidez no ato de emissão não afasta a responsabilidade do empregador pelo pagamento da indenização relativa ao período de estabilidade, tendo em vista a proteção da maternidade e da criança. Redação do acórdão do ministro Alexandre de Moraes, plenário publicado em 27 de 2 de 2019. Resta salientar ainda, senhor presidente, a Igreja Corte, que o Constituinte tomou o cuidado de expressamente incluir, ao lado das trabalhadoras urbanas, rurais e domésticas, as servidoras ocupantes de cargo público, por força do princípio da igualdade para a proteção da maternidade previsto no artigo 39. Nessa perspectiva, conclui-se que, no contexto normativo axiológico do sistema jurídico, não se admite uma diferenciação artificial entre trabalhadores da esfera pública e da esfera privada, seja qual for o contrato de trabalho em questão. Na administração pública, os agentes administrativos normalmente ocupam cargos públicos, cujo regime jurídico é legal, disciplinado por um estatuto e ligado por uma função, com atribuições públicas definidas em lei, e os empregados públicos, cujo regime jurídico aplicável é o contratual regido pela CLT. Entretanto, como é de sabença, há situações excepcionais em que o agente público representa a função na administração pública sem ocupar um cargo ou emprego público. De acordo com a previsão constitucional no artigo 37, inciso 9, é possível a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo o agente público, nesse caso, um mero prestador de serviço. Tal agente é o que possui contrato temporário com a administração pública, podendo desempenhar funções semelhantes às de um ocupante de cargo público, a fim de substituir pessoal regular e permanente, ou então acrescer serviços extraordinariamente. Assim, pode-se dizer que a relação jurídica de servidores temporários e administração pública
apesar de não ser genuinamente estatutária, ostenta caráter administrativo, uma vez que sua contratação é regulada por lei, que disciplina entre as partes um contrato de direito administrativo. O seu turno, o cargo em comissão, também denominado cargo de confiança, está submetido à livre nomeação e exoneração ex officio, vale dizer, demissão ad nutum. A provisoriedade do cargo, o qual prescinde de concurso público, porque é envolto na fidúcia especial, fica na dependência apenas da confiança da autoridade nomeante, segundo ressalva incerta no inciso 2º do artigo 37 da Constituição da República, uma vez que o requisito básico para a nomeação é de natureza simplesmente subjetiva, arraigada aos cargos de direção, chefia e assessoramento, como prevê a Constituição. E aqui eu cito a obra de Andressa Crislaine Ruiz, Garantia Provisória de Emprego à Servidora Pública, revista TRT 18, Goiânia, o volume e as páginas aqui indicadas. Consequentariamente, tanto os servidores contratados temporariamente pela administração pública, quanto aqueles ocupantes exclusivamente de cargos comissionados, desempenham função de caráter eventual e precário, mediante regime jurídico especial, regulamentado por lei da entidade federativa. Apresentados esses conceitos, há de se analisar a possibilidade de coexistência dos princípios garantidores da maternidade e o princípio da supremacia do interesse público no tocante ao direito da licença maternidade e da estabilidade provisória à servidora gestante não efetiva. E aqui, então, eu passo a esse tópico da supremacia do interesse público e a sua coexistência com os princípios que consagram a proteção constitucional à maternidade. O ordenamento jurídico deve ser compreendida com base nos princípios da unidade e da coerência. É essencial para a hermenêutica jurídico-constitucional vislumbrar o complexo normativo como uma estrutura íntegra, amparado hierarquicamente em princípios constitucionais que objetivem a justiça e a equidade. É premissa primordial, portanto, interpretar os dispositivos legais e constitucionais de forma conjugada com o complexo normativo integrante. As palavras do ministro Eros Grau: não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços, mas sim no seu todo, e cito a obra em que Sua Excelência, cuja cadeira sucedia, menciona esse texto utilizado inúmeras vezes pelos integrantes da Corte. Em caso, as normas constitucionais relativas ao direito à licença maternidade e à estabilidade provisória da gestante não podem ser interpretadas fora do contexto social em que o ordenamento jurídico brasileiro se insere. Tampouco pode-se olvidar de outros direitos estampados no texto constitucional, como citados direitos de proteção à maternidade, à vida e à integridade física e psicológica materno-infantil. Esses grupos de princípios, ambos muito caros ao desenvolvimento do país, devem, portanto, ser coerentes entre si, com o resto do ordenamento constitucional e também com a realidade observável, como verbo e graça, fatores sociais e fatores econômicos. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por uma interpretação que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo texto constitucional. Nesta senda, tolerar a exclusão dessa proteção ao argumento da precariedade dos vínculos com a administração pública vai de encontro aos objetivos nobres constitucionalmente destacados. Nessas circunstâncias, a ausência de reconhecimento
dos direitos às gestantes pelo poder público não pode comprometer a efetividade constitucional, na medida em que, segundo a arguta análise do professor lusitano José Joaquim Gomes Canutilho, a constitucionalização dos princípios fundamentais tem um relevante significado jurídico. Por um lado, eles assumem força normativa constitucional, dada a superação definitiva das ideias da Constituição como simples complexo de diretivas políticas. E, por outro lado, rejeita a ideia que as normas e princípios constitucionais são meramente programáticos, sem qualquer vinculatividade imediata. Consequentemente, toda a Constituição é direito, toda ela é lei positiva, e todos os princípios nela consagrados possuem alcance jurídico e compartilham da normatividade própria da lei fundamental, o que, aliás, foi o que a Corte ontem concluiu em relação à política penitenciária no belo voto percuiam que a Corte alcançou. A garantia de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objetivo primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária das condições materiais protetoras da natalidade. Esta a razão a garantir os direitos sociais, a licença maternidade e a estabilidade no emprego às servidoras ocupantes de cargo em comissão e às trabalhadoras contratadas temporariamente. Enquanto dimensão de direitos fundamentais do homem, anota José Afonso da Silva, os direitos sociais são prestações proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciados em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos. Direitos que tendem a realizar a igualização das situações desiguais. Ressalte-se, nesse aspecto, que o direito à igualdade expresso no artigo 5º caput da Constituição Federal pressupõe a consideração das especificidades indevidamente ignoradas, por vezes, pelo direito, especialmente aquelas vinculadas à efetivação da autonomia individual, necessária à autorrealização dos membros da sociedade. Na linha da definição formulada por Ronald Dworkin, a igualdade equivale a tratar a todos com o mesmo respeito e consideração, de sorte que as decisões coletivas devem ser tomadas por instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de cooperação dediquem igual apreço e valor às escolhas existenciais de todos os cidadãos. Deveras, há de se aplicar à discussão o princípio da igualdade, pois que, demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há de se falar em diferenciação entre modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes e as demais. É nesse sentido que, no caso subexame, o reconhecimento das servidoras ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário, no âmbito da concessão da licença maternidade e da estabilidade provisória, tem o condão de fortalecer o direito à igualdade material. Neste sentido, importa explorar, com uma experiência legislativa e jurisprudencial comparada, vem sopesando esses princípios, casos concretos, como, por exemplo, em Ontário, a província mais populosa do Canadá, previu-se a extensão da licença maternidade a todas as mães biológicas, incluindo as mães de aluguel, prática permitida naquele país, com o escopo de compensar um período de incapacidade física ao trabalho associado à gravidez e ao parto. A norma responsável por determinar os padrões empregatícios de Ontário
concede às empregadas gestantes o direito à licença maternidade de até 17 semanas. Faço aqui uma longa digressão do direito comparado, senhor presidente, e ainda sendo que Reino Unido, Austrália, Japão e Suécia também possuem tratamentos legislativos similares, ou seja, com previsão da concessão da licença maternidade, ainda nas hipóteses de trabalho temporário. Para além do âmbito legislativo, há também uma ampla experiência jurisprudencial sobre o tema, como no caso do entendimento emanado pela Corte Constitucional chilena para examinar um caso em que se questionava a inaplicabilidade da denominada Lei Orgânica das Forças Armadas do Chile, o que poderia produzir um resultado inconstitucional, dada a previsão da desvinculação das mulheres profissionais integrantes do quadro de pessoal da tropa profissional por ter terminado o prazo máximo de 5 anos de serviço efetivo, mesmo em seu período de licença maternidade. E aqui, então, senhor presidente, eu narro o caso que consta do voto. Ao igualmente debruçar sobre o tema, a Corte Constitucional da Colômbia, que ontem nos inspirou no estado de coisas inconstitucional, assegurou a prevalência das garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança, reconhecendo o direito de uma cidadã contratada provisoriamente, avisada da rescisão aos 2 meses de gravidez. A solicitação da reintegração e outros benefícios foram consagrados pela Corte Constitucional da Colômbia. Retomando a discussão, no nosso sistema brasileiro, o direito conferido pela Constituição Federal de 88 deve ser estendido à universalidade das servidoras, uma vez que a condição da gravidez é o bastante excepcionário direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho, já que a norma de extensão do parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal não foi de todo minudente, a ponto de excluir as trabalhadoras com vínculo não efetivo. Desta sorte, não é dada a distinção que o plexo normativo associado à proteção da mãe e da criança não foram objeto de nenhum descrime. Em sede doutrinária, assenta-se que no processo intelectual que leva aos conceitos, procura-se estabelecer uma tipologia dos fenômenos observados, de maneira que, por comparação, se manifestem semelhanças e dessemelhanças que permitam operar grupo entre eles. Acaba-se, então, arrumando fenômenos e as noções jurídicas de mesma natureza em categorias das quais se prendem, por encadeamento causal. A definição de um conceito jurídico deve descrever sua substância, que é o que nós estamos fazendo agora. O que importa é que a mãe é gestante. Tomando por base todas essas premissas, observa a inexistência do conceito de proteção à maternidade, considerada a sua essência como decorrente de fenômeno natural e biológico, traços distintivos a conceder a garantia a algumas mães servidoras e afastá-las a outras. Vale lembrar ainda que a Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de 1952, marco na proteção aos direitos excepcionais do período da maternidade, garante a toda mulher, no artigo 3º, item 1, a denominada licença maternidade. Assim, conclui-se que a garantia emanada da norma constitucional em análise apresenta-se de maneira genérica e incondicional, atendendo por corolário o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, assegurando não apenas o emprego a trabalhadoras gestantes, mas uma gravidez protegida e digna ao nascituro.
pensar de modo diverso seria admitir que a servidora contratada a título precário jamais contaria com a tranquilidade e segurança para adentrar na fase da maternidade. Estaria essa trabalhadora à mercê do desejo unilateral do patrão que diz respeito à legislação em vigor e à dignidade da trabalhadora, poderia dispensá-la ainda que constatado e confirmado o período gestacional. E cito novamente a obra da professora Andressa Crislani. Portanto, a proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independentemente da natureza do vínculo empregatício, seletista, temporário ou estatutário, ou da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento, em caráter efetivo ou em comissão de domicílio ad nutum. Descabidos, por outro lado, os argumentos no sentido de que a estabilidade provisória acabaria por cometer a contratação precária em contrato por prazo determinado. De outro modo, são os efeitos patrimoniais decorrentes da contratação que se estendem, compreendendo o período de gestação e até 5 meses após a data do parto. Isto porque, independentemente da condição da contratada, há uma circunstância superveniente. A gravidez, que somada ao fato de a trabalhadora não ter dado causa ao rompimento do vínculo, resulta na garantia estabilitária por força da própria Constituição Federal. Ademais, a previsão geral de proteção à maternidade visando a prevenção e a redução de danos à saúde e à vida da mãe e da criança não exaure os pormenores da regra constitucional, que também encontra lastro de proteção em outros princípios. Nesse prisma, o artigo 718º da Constituição da República, que prevê o direito à licença-maternidade, deve ser interpretado em consonância com os princípios da dignidade da vida da mulher, da dignidade humana, da igualdade, da liberdade reprodutiva, do melhor interesse do menor e da proporcionalidade na sua dimensão à proteção deficiente. O cenário jurídico normativo exposto consequentemente impõe à Suprema Corte um esforço de integração dos valores contrapostos. A esta altura, não é demasiado afirmar que o direito à vida e à dignidade humana como fundamentos fundamentais de salutar importância sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. Em primeiro lugar, descarta-se no presente caso a hipótese de lesão ao princípio constitucional implícito da supremacia do interesse público em relação aos atos decisórios da administração pública, sob pena de se desconsiderar princípios e normas da Constituição que asseguram a proteção à maternidade, nos quais envolvidos tantos outros princípios, inclusive a defesa e a própria dignidade da mãe e da criança. Em segundo lugar, é certeza que não existe a priori norma fundamental absoluta. Percebe-se que, caso a conclusão sobre a natureza dos preceitos fundamentais fosse outra, a Constituição Federal estaria fadada à desarmonia e à arbitrariedade do seu próprio texto. Não por acaso, Alexia elucida que não há princípios que prevaleçam sobre outros em caráter permanente, mas apenas em situações específicas. Salienta o eminente professor: é fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento jurídico que inclua direitos fundamentais. Princípios podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se um princípio se refere a interesses coletivos e é absoluto, as normas de direitos fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a ele. Em situações nas quais existe conflito principiológico, há de se ponderar os valores inerentes à situação apresentada e, consequentemente, decidir pela aplicação daquelas normas mais convenientes
e mais necessárias para a concretização da justiça e da equidade. Aqui eu falo da ponderação entre a supremacia do interesse público e a dignidade da vida da mulher, da dignidade humana, da mãe gestante do próprio nascituro. Em caso, em relação às servidoras que mantêm um vínculo de natureza transitória com a administração pública, a possibilidade de exoneração ad nutum decorre do princípio da supremacia do interesse público, ante possíveis dificuldades de se manter em posição estratégica com a servidora que não seja de confiança, o qual está em contraposição com os princípios da proteção da maternidade, da vida, da dignidade humana, da igualdade e da liberdade reprodutiva, sem contar com o melhor interesse do menor. Contudo, ainda que possa, de certa forma, causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa a finalidade mais elevada, a de proteger a mãe e a criança. Assim, o custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez que em jogo as potencialidades das faculdades jurídicas dos quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição da prerrogativa de nomear e exonerar gestores públicos. A proporcionalidade da medida pressupõe a aplicabilidade da justificativa, que, no caso, compreende-se como finalidade de proteção à maternidade. Eu faço aqui, então, senhor presidente, também uma análise à luz do princípio da razoabilidade nas suas vertentes da necessidade, adequação e proporcionalidade. E assento que os custos sociais voltados às garantias da maternidade pela Constituição de 88, repartidos coletivamente, vale ressaltar, justificam a proteção, uma vez que associada ao fim de resguardo à vida e à saúde da mãe e do bebê, não sendo restritiva ao ponto de minar integralmente o quadro de escolhas da autoridade pública na gestão pessoal do contratado em comissão ou temporariamente. Ser inviável a reintegração da trabalhadora ao argumento que a ocupação do posto é atrelada ao critério de conveniência e oportunidade, faz ela jus a uma indenização. Deveras, a atuação discricionária da administração da autoridade administrativa é mitigada durante a gravidez por força de princípios protetivos à maternidade de extração constitucional. A discricionariedade decisória de promover exoneração ad nutum, com todas as suas implicações, cede em rara exceção aos princípios da proteção da maternidade e da igualdade. A autonomia do administrador, porém, não estará eliminada, poderá exonerar, como se diz, pagando-se, porém, a indenização substitutiva correspondente ao período da estabilidade provisória até 5 meses após o parto. Essa possibilidade, inclusive, afasta eventual excesso e corresponde às objeções de que governantes maliciosos poderiam recorrer a artifícios valendo-se de mulheres grávidas para sabotar os seus sucessores em final de mandato. Conclui-se, portanto, pelo reconhecimento do direito à licença maternidade e à estabilidade provisória em servidoras públicas ocupantes de cargos em comissão ou contratadas temporariamente. É aqui, senhor presidente, egregios integrantes da Corte, eu cito ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e que o tema acabou se convertendo em repercussão geral, tendo em vista a sua eminência constitucional. Então, aqui, eu cito, no mesmo sentido, as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de 120 dias
e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E aí, senhor presidente, eu cito os acórdãos aqui mencionados da Lava, dos ministros Eros Grau, Carlos Veloso, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, novamente Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Celso de Mello, Joaquim Barbosa, Carlos Veloso, Ellen Grace, por 2 vezes, e mais uma vez o mais recente de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, além de já ter citado todos os componentes que integraram a Corte na primeira turma e na segunda turma, contemporâneos ao meu ingresso também. Impôs-se, assim, a observância da jurisprudência da Corte para a resolução da presente questão, no sentido de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer independentemente da natureza de quaisquer vínculos com a administração pública. No caso concreto, como o relatório foi lido antes, pode ter passado despercebido, bem delimitadas essas premissas genéricas objetivas, conforme se pode observar. Na origem, trata-se de uma ação rescisória ajuizada por Rosemary da Silva Martins, com o objetivo de reformar um acordo proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento à apelação por entender que a dispensa da empregada gestante ao término do prazo do contrato de trabalho não é arbitrária ou sem justa causa. O Tribunal de Origem, ao apreciar a ação rescisória, deu-lhe provimento em julgado que recebeu a seguinte ementa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme o artigo 7º, inciso 18º da Constituição da República e o artigo 10º, inciso 2º, a linha B, dos atos das disposições constitucionais provisórias. E o acórdão cita o agravo do instrumento 71.00203 da relatoria de Sua Excelência, a ministra decana Carmen Lúcia. Em face desse acórdão, foi interposto recurso ordinário pelo Estado de Santa Catarina. A vexata questio, então, cinge ao direito de trabalhadora gestante ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável e da natureza do cargo nos termos dos preceitos constitucionais, encaminhando para os 3 prazos finais, em caso, diante de todos os fundamentos expostos, sem razão, o recorrente, Estado de Santa Catarina, por conta da decisão recorrida, encontra-se em consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte. Malgrado conheça do recurso extraordinário, nego-lhe provimento e proponho que o Tribunal afirme a seguinte tese, senhor presidente, que submeto ao escrutínio da Corte. Tese: a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Fux, por esse voto alentado em uma matéria importante em relação à proteção da maternidade e, sobretudo, à proteção da infância. Evidentemente, cada um dos colegas irá se manifestar na medida em que tenha interesse, mas eu só indago genericamente se há alguma divergência. Não. Ministro Zanin, deseja agregar algum comentário
a matéria. Senhor presidente, eu também cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, aos eminentes pares, a doutora Ana Borges Coelho, em especial o eminente relator Luiz Fux, pelo denso voto que foi proferido. E eu não tenho nenhum acréscimo a fazer, subscrevo integralmente os fundamentos de Sua Excelência, tanto para negar provimento ao recurso extraordinário, como também para encampar a tese que foi proposta por Sua Excelência. Muito obrigado, ministro Zanin. Indago do ministro André Mendonça se tem alguma divergência, se deseja agregar algum comentário. Apenas cumprimentá-lo, eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, de modo especial o eminente relator, também pelo substancioso voto apresentado, senhora vice-procuradora-geral da República, eminentes advogados aqui presentes. Adiro integralmente ao não provimento do recurso e à tese que foi apresentada também pelo eminente relator. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro André. Ministro Cássio Nunes Marques. Cumprimento a Vossa Excelência, presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, meus ilustres pares, vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges, senhores advogados, demais presentes, meu quase boa noite a todos. Senhor presidente, também não consigo vislumbrar o que eu poderia acrescer ao voto do eminente relator, que aproveito o ensejo para parabenizá-lo pelo voto, pela profundidade e pela sensibilidade. Obrigado, ministro Cássio. Como voto, ministro Alexandre de Moraes, agregando algum ponto? Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, presidente, ministra Carmen, ministro. Presidente, cumprimento também o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, pelo detalhado voto. E só, presidente, para confirmar que é uma sequência já de vários julgados do Supremo Tribunal Federal, citados pelo eminente ministro Luiz Fux, no sentido de que a proteção constitucional do artigo 6º é a maternidade, em relação à maternidade. E, a partir disso, vários direitos sociais instrumentais para garantir a maternidade. E não há, como o eminente ministro Luiz Fux bem colocou, não há nenhuma razão, nenhuma razoabilidade em afastar essa proteção que é dada aos servidores públicos estáveis também nessa hipótese. Então, presidente, acompanho integralmente o relator. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Edson Fachin. Presidente, eu também tenho a honra de acompanhar Sua Excelência o relator e juntarei declaração de voto. Ministro Luiz Fux, nesse voto percussiente, evidenciou essa travessia do direito à licença maternidade e do benefício previdenciário respectivo para chegar a um direito materno-infantil, portanto, compreendendo a teoria da proteção integral dos direitos da criança e do direito da criança à convivência. É a esteira do voto que tracei, que Sua Excelência também acolheu, portanto, acompanho eminentemente o eminente ministro relator. Obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro José Antônio Dias Toffoli, por videoconferência. Boa noite, ministro. Boa noite, boa tarde, eminente presidente. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. Saúdo o belíssimo voto trazido pelo eminente relator, ministro Luiz Fux, ao qual não tenho nada a acrescentar. Acompanho Sua Excelência. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Como vota a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, também pela sessão de comemoração dos 35 anos, que são importantes para o Brasil, como símbolo, como Vossa Excelência diz. Cumprimento todos os senhores ministros, na pessoa do ministro relator, ministro Luiz Fux, senhora vice-procuradora-geral, senhores advogados, especialmente os que assomaram à tribuna, servidores, todos que nos acompanham. Eu farei a juntada de voto escrito, presidente, que tenho sobre a matéria, mas estou acompanhando integralmente, apenas reforçando exatamente o que se disse. O que se protege, neste caso, é a maternidade, no sentido da mãe que quer conviver e precisa, e da criança também. Portanto, há uma integração total com a finalidade da norma constitucional, que é de direito fundamental. Eu juntarei o voto, estou acompanhando o relator na negativa de provimento e também na tese. Obrigado. O ministro Gilmar está ausente, justificadamente, num compromisso internacional, e também eu estou louvando o voto detalhado do ministro
Luiz Fux, que prestigia a maternidade, a proteção da maternidade, a autonomia da mulher e, sobretudo, a prioridade constitucional que se dá à criança na ordem jurídica brasileira. Ministro Luiz Fux, poderia, por gentileza, reler... eu já tenho aqui. E, portanto, proclamo... antes de proclamar o resultado, eu observo que, por unanimidade, se conheceu e negou provimento ao recurso extraordinário. A tese do ministro Luiz Fux é a seguinte: a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Essa é a tese proposta pelo ministro Luiz Fux. Indago se há alguma divergência e, não havendo, fica, então, proclamado o resultado. Senhor presidente. Pois não, ministro Fux. Que aqui está apagado meu microfone e agora me ouvem. Senhor presidente, eu só queria me justificar. Hoje tenho um compromisso, exatamente em razão dos 35 anos da Constituição Federal Brasileira. O presidente da Comissão de Sistematização, o senador Bernardo Cabral, me convidou para saudá-lo na oportunidade em que ele vai receber o título doutor honoris causa. E eu, então, me comprometi com ele. Mas quero dizer a todos que estou longe por isso, mas é que esse momento torna realidade a palavra de Rui Barbosa na oração aos moços. Quanto mais longe dos olhos, mais perto do coração. Muito obrigado. Obrigado, ministro Luiz Fux, mas Vossa Excelência acompanhou por videoconferência a bela celebração que pudemos fazer aqui na tarde de hoje. Não havendo mais tempo para a inclusão de novos feitos na pauta, eu agradeço a presença de todos. Informo que fizemos uma sessão extraordinária nesta terça-feira para compensar a da próxima quarta-feira, em razão do feriado, de modo que nos encontramos, então, na outra semana com a pauta já divulgada. Grato pela presença de todos, grato aos advogados públicos e privados presentes na plateia, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.